pandemia da coronavírus criou um impasse econômico no país todo. Aliás, não é no país todo, não é privilégio do Brasil, é no mundo todo. O mundo todo parou por causa do coronavírus. No Rio Grande do Sul, especificamente, as vendas de automóveis, por exemplo, diminuíram 80%. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com Paulo Siqueira, presidente da FenaBrave Sincodiv RS. Veículos e velocidade, oferecimento. Novo Renault Duster, gigante por natureza. Fiat Toro 2020, ainda mais bruto, ainda mais lindo. Você de carro novo na Kia Sun Motors é na Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Tudo bem, meu amigo? Como é que vai, presidente? Tudo bem, Ferlalto. Estamos bem de saúde, o que é mais importante. Espero que contigo também, familiares, né? Graças a Deus. Quem está nos assistindo também, é o nosso desejo que estejam todos com saúde, que parece que é a maioria nesse momento, graças a Deus. E, nesse sentido, né, tirando essas circunstâncias aí, estamos bem. O que não está bem é a nossa economia, o nosso negócio, o nosso comércio, de uma maneira geral, mas especialmente o comércio automotivo, e aqui enfatizando essa comunidade, né, especial das concessionárias de veículos, que no momento eu represento pela presidência do Sincodiv. Muito bem. Presidente, diga-me uma coisa, por que as vendas diminuíram 80%? O que está dando de resultado positivo de só 20%? Que tipo de serviço a concessionária está prestando para ter só 20% de receita? Bom, quando a gente fala em queda de 80%, né, e sobrar outros 20%, naturalmente, eu devo esclarecer que concessionária de veículos não é só veículo comercial, veículo de passeio, desculpa, né, ou comerciais leves. Nós estamos falando aí também de motocicletas, de ônibus, de caminhões, de tratores, enfim, todos os veículos automotores, inclusive implementos. Então, tem uma atividade residual, dependendo do segmento específico dentro do comércio automotivo de concessionárias, que ainda tem alguma atividade residual, e a maioria das cidades do interior, elas estão operando de alguma forma, dada a sua condição, né, em face da pandemia, através dos seus decretos especiais municipais, que geram ainda um resíduo, vamos dizer assim, de 20%. Né? São dados do mês passado, o mês de abril foi o mês pleno, né, desses decretos de impedimento de trabalho, e que realmente nos causam um problema muito grande. Né? O setor ele tem uma importância fundamental na economia brasileira, naturalmente do nosso estado também. Isso gera consequências muito graves. Chegou o Fiat Toro 2020. Ele está ainda mais. E ainda mais. Muito mais. E muito mais. Mais. E mais. Fiat Toro 2020. Ainda mais bruto. Ainda mais lindo. Discutiu-se, inclusive, o problema de liberação de alguns setores da economia, tanto em termos municipais quanto estaduais, não vou nem entrar no mérito do federal, de que poderiam ser consideradas atividades essenciais. Por que o setor automotivo de concessionárias não foi considerado essencial, se ele, inclusive, proporciona uma manutenção pós-vendas que também tem alguma coisa a ver com segurança até? Por que ele não foi? Né, nós entendemos até que pudesse ter sido um equívoco, porque ele contraria uma lógica racional e uma lógica jurídica que é, inclusive, fundamentada pelo próprio Procurador-Geral do Estado, o procurador Eduardo Cunha da Costa, que no seu enunciado interpretativo número 4, ele, de uma forma muito inteligente, né, e natural, ele diz que, uma vez que uma atividade seja considerada essencial,
Em outras palavras, resumindo, toda a cadeia de suporte daquela essencialidade, daquela atividade essencial, assim também deve ser considerada. Então, uma vez que as nossas oficinas, né, elas estejam enquadradas nesse rol, naturalmente não é, esse rol de essencialidade, né, explicando, naturalmente não é porque elas sejam um fim em si mesmas, não é para proteger a essencialidade da oficina propriamente dita. As oficinas, elas vêm atender a um bem jurídico outro que está sendo tutelado ou protegido pela essencialidade, que é a mobilidade, né? O deslocamento, a garantia desse deslocamento para as pessoas, que é muito importante nesse momento, até porque o transporte coletivo ou de outra natureza, ainda que mais individualizado, ele nos remete a uma condição de risco. Então, nada mais natural do que eu tentar utilizar o meu veículo privado, vamos dizer assim, né? Então, se esse bem jurídico que está sendo tutelado pela essencialidade não é a oficina, isso quer dizer que a oficina é um suporte dessa essencialidade, assim como o veículo também o é, né? Ele que garante essa mobilidade num certo aspecto do elo dessa corrente. Então, a gente chega numa condição paradoxal onde eu posso registrar um carro, alugar um carro, abastecer um carro, consertar um carro, emprestar um carro, mas eu não posso adquirir um carro. Não tem muita lógica isso, né? Essa lógica está presente no decreto, nessa interpretação do Procurador-Geral, e está presente também nos decretos estaduais que não proíbem essa atividade, né? E, infelizmente, não está presente no nosso decreto municipal aqui de Porto Alegre. E se alguém tem dúvidas com relação à essencialidade do veículo, do transporte, vamos chamar assim, vamos dizer assim, basta lembrar em 2018, quando da greve dos caminhoneiros, a profunda recessão econômica, embora temporária, né, que a economia brasileira apresentou, simplesmente porque os caminhões pararam. Então, praticamente toda a engrenagem da economia parou. Eu estou falando aqui, inclusive, como eu disse no início, em nome do comércio de caminhões, porque quando fala em veículo, todo mundo pensa só veículo de passeio. A vida é como uma série e a gente tem que enfrentar tudo que vier pela frente. Vikings. Ou um exército romano. Haja sangue frio para encarar tanta tensão. Tô aqui. Perfeito. Séries são emocionantes. Mas não tem nada como a vida real. Para a nova temporada da sua vida, novo Renault Duster. Cabe um parêntese para explicar ao amigo telespectador que está nos acompanhando, que o Sincodiv é um órgão que congrega concessionários de automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus, comerciais leves e pesados, e também tratores, produtos e máquinas agroindustriais. Isso, exatamente, né? Então, fica essa lembrança, né, de quando os caminhões pararam, o que aconteceu com a nossa economia e o potencial lesivo que tem, e letal, podemos dizer assim, dessa atividade ter o seu desenvolvimento cerceado. Presidente, me diga uma coisa, que ações o Sincodiv tomou junto ao prefeito municipal, junto ao governador do estado, tentando sensibilizá-los em relação a todos os argumentos que o amigo presidente está nos apresentando, de forma a fazer com que eles mudassem a sua visão em relação ao setor? Bom, sempre lembrando que uma vez que uma atividade seja de natureza essencial, e isso o decreto federal recente, né, que é para não ficar vaga a informação, é o decreto federal 10.282, agora de 2020, ele insere a atividade de comércio automotivo como aquelas atividades essenciais, como a gente está dizendo, né? Uhum. Embora essa competência ela seja concorrente com os estados, o nosso estado não diz que não é, né? Também não diz que é, mas não diz que não é. Ele simplesmente elencou, dentro de um universo de atividades essenciais, algumas que ele entendeu catalogar naquele decreto, da mesma forma fez assim o município.
Foram várias reuniões, né, e intervenções, enfim, mas o nosso maior problema não é o decreto estadual, porque ele deixou essas deliberações específicas ao encargo dos municípios, que têm, segundo o STF, uma competência complementar ou suplementar, né? Então, ele pode ser, sim, mais restritivo, isso a gente não está contrariando. A questão é sobre o entendimento dessa essencialidade. O secretário Bruno Miragem, aqui de Porto Alegre, secretário especial, né, da crise do Covid, ele tem tido, sim, e teve, né, até um dado momento, uma sensibilidade, onde, dada uma leitura sistematizada dos decretos que nós fizemos, entendemos pudéssemos operar por telemarketing, né, de forma remota. E, dentro dessa sensibilidade que ele teve, ele normatizou ainda que esse veículo pudesse ser entregue no ambiente da concessionária, com as restrições e os cuidados sanitários devidos, sim. Mas, a ponto de permitir o nosso funcionamento, né, nós não conseguimos ultrapassar essa fase. E, infelizmente, hoje nós vemos salões de beleza, por exemplo. Eu não tenho nada contra a atividade de ninguém, eu tenho certeza, a população de Porto Alegre, do estado, tem a necessidade de voltar à normalidade, né? E nada contra a atividade de qualquer um, mas, embora Vinícius de Moraes já tenha dito que beleza é fundamental, eu acho que isso não é uma tese jurídica que possa fazer com que um estabelecimento dessa natureza funcione, e uma concessionária de veículo que tem um ambiente todo preparado, amplo, enfim, não tem aglomeração de pessoas, não tem a necessidade da proximidade para o atendimento, assim não seja, sendo que este nosso tem impressão de natureza bem mais, né, ou tecnicamente essencial do que a outra. Segurança, conforto e performance unidos de uma forma que você nunca viu antes. Conheça o novo Kia Cerato 2.0, com novo design, motor mais potente, 6 airbags e o maior porta-malas da categoria. Visite a Kia Sun Motors e faça já um test drive no novo Cerato 2.0. Anote os endereços: Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Presidente, na última sexta-feira, no dia 8, eu peguei no meio do caminho a notícia na Rádio Gaúcha, de que houve uma liberação de funcionamento de concessões em alguns municípios, eu não sei se em todos do estado, de que poderiam funcionar com até 70% do seu staff. O que o amigo tem a nos dizer sobre isso? Bom, eu entendo que o governo do estado, representado aí pelo governador Eduardo Leite, inclusive meu conterrâneo, ele partiu para um modelo que me parece inteligente e me parece eficaz. Porque quando nós começamos a trabalhar em cima de uma metodologia científica, as coisas começam a ficar mais claras, porque o método científico ele tem uma razão de ser que, por si só, já é científico, né? Ele não é político, ele não é partidário, ele não é religioso. Não é ideológico. Como? Não é ideológico. Não é ideológico, exatamente, né? Então, quando se parte de uma metodologia científica, a conversa fica mais razoável. Então, a partir de uma combinação de fatores, né, de como está aquela cidade, o grau de epidemia que ela está apresentando, né, a sua condição de sustentabilidade dentro disso, a natureza do estabelecimento, como é que ele funciona, o potencial econômico dele, faz um cruzamento de tudo isso aí e cria lá uma determinada categorização. Então, esse decreto que está sendo, a partir de amanhã ele vai ser anunciado, ele deve fazer com que o comércio automotivo ele possa, sim, funcionar com restrições, porque aqui em Porto Alegre, a partir da última tomada, né, da ênfase aí da epidemia, se não me engano, aqui nós estaríamos com bandeira laranja. E a se persistir isso, né, nós teríamos condições de operar com restrições, da mesma forma a bandeira amarela, né? Mas isso sempre, claro, a depender da decisão do Executivo Municipal. Já no interior do Estado, nessa transição entre um decreto e outro,
praticamente todos os municípios tiveram seus comércios liberados pelo Executivo Estadual, o que foi seguido pelos prefeitos, né, incluindo o comércio automotivo e, por conseguinte, as concessionárias. Uma ou outra cidade, como ali a região de Passo Fundo, Carazinho, né, isso que está com um problema um pouco maior, acho que Lajeado também, tiveram alguma restrição mais severa e talvez isso não possa seguir adiante. O que se espera é, com a publicação desse decreto, que possa normatizar de uma forma mais branda aqui o município de Porto Alegre, que nós contemos aí com a sensibilidade do prefeito Nelson Marquesan, que está fazendo, sim, um grande trabalho, né? Porto Alegre é exemplo diante a capital e o Estado, né? Como? A capital e o Estado estão sendo respeitados pelo seu trabalho. Exatamente. Porto Alegre é um exemplo, né, de administração da pandemia, mas não pelo exercício da nossa atividade ele seria diferente, né? Nós teríamos mais casos aqui, muito pelo contrário, em face de outros serviços aí ou comércios que estão sendo permitidos atuar. Presidente, o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Nós queremos agradecer a sua participação no programa Veículos de Velocidade e fazer uma conclamação. Nós temos que fazer em breve um mutirão do Sincodiv, com seus concessionários, com a imprensa especializada automotiva do Rio Grande do Sul, que sempre foi muito atuante, muito parceira, para tentar reverter esses processos administrativos, políticos, não partidários, mas políticos por serem de administração pública, para que as coisas possam voltar a fluir normalmente. E quero dizer ao amigo o seguinte: não espere que a gente contate o Sincodiv ou a sua presidência. Quando precisar do programa, telefone para nós. Fale com a Karen, que é assessora de imprensa do Sincodiv. Precisamos falar com o Ferlalto, precisamos falar com o jornalista automotivo, e nós estamos à sua disposição. Para suas palavras finais. Um grande abraço e muito obrigado pela sua participação. Bom, eu que agradeço a oportunidade, essa oportunidade que sempre é útil, né, de prestar um esclarecimento, é útil para nós, eu acho que é útil para os espectadores, para a população em geral. A atividade econômica de comércio automotivo, especialmente essa exercida pelas concessionárias, tem extrema influência na nossa economia nacional, estadual, local, tem uma amplitude arrecadatória de impostos, né, de tributação muito grande. Aqui no Rio Grande do Sul emprega 15 mil pessoas e tem uma influência, como já disse, na formação do PIB muito importante, e já há 47 dias de portas fechadas, tem a impressão que o prejuízo da sociedade, fora a doença que por si só, né, já nos causa uma calamidade, esse prejuízo econômico ele haverá de ser muito mais longo se a gente não reverter esse processo de uma maneira breve, rápida, organizada, né, respeitando a ordem pública, sem dúvida nenhuma, mas é urgente que nós possamos retomar, de alguma forma, a nossa atividade. Chegou o Fiat Toro 2020. Ele está ainda mais. E ainda mais. Muito mais. E muito mais. Mais. E mais. Fiat Toro 2020. Ainda mais bruto. Ainda mais lindo. A vida é como uma série e a gente tem que enfrentar tudo que vier pela frente. Vikings. Ou um exército romano. Haja sangue frio para encarar tanta tensão. Tô aqui. Perfeito. Séries são emocionantes. Mas não tem nada como a vida real. Para a nova temporada da sua vida, novo Renault Duster.